Aprender a viver num país que desaprendeu a produzir. Viver. Mas o que significa realmente viver? Muitos passam pela existência apenas sobrevivendo. Acordam cedo. Trabalham. Reclamam. Esperam. Envelhecem. E, no fim, descobrem tarde demais que nunca aprenderam verdadeiramente a dirigir a própria vida. Jean-Jacques Rousseau dizia que o verdadeiro objetivo da educação era ensinar a viver. E há aqui uma verdade profunda. Porque a escola ensina a repetir fórmulas. Ensina datas. Ensina exames. Mas raramente ensina algo decisivo. Como pensar diante do caos da vida. Ninguém nos ensina a lidar com fracassos. Com ilusões. Com dinheiro. Com escolhas erradas. Com inveja. Com risco. Com pobreza. Com liberdade. E talvez aqui esteja uma das tragédias silenciosas de Angola. Formamos pessoas para esperar ordens, mas não para construir caminhos. Durante décadas, o angolano foi educado para depender. Depender do Estado, do partido, do emprego público, da cunha, do favor. Pouco se ensinou sobre capital, sobre investimento, sobre poupança, sobre comércio, sobre criação de riqueza. E assim nasceu uma geração inteira com diplomas, mas sem autonomia económica. Ora, viver exige muito mais. Viver é aprender continuamente. Aprender a interpretar o mundo sem cair em ilusões fáceis. Porque o maior perigo não é apenas a ignorância. É a falsa certeza. Quantas vezes os povos acreditam em ideias bonitas, que depois os destroem? Edgar Morin compreendeu isso profundamente. Ele próprio acreditou, em juventude, que sistemas revolucionários criariam uma humanidade mais fraterna e justa. Depois viu censura, mentiras, fanatismo, pobreza, medo, e descobriu algo doloroso. Uma ideia pode parecer moralmente bela e economicamente desastrosa. Isto importa muito para Angola, porque ainda hoje muitos jovens acreditam que riqueza nasce de decretos políticos. Mas riqueza não nasce de discursos. Nasce de produção. Nenhum país distribui aquilo que não produz. Nenhum Estado cria prosperidade eterna apenas imprimindo promessas. A vida económica obedece a leis duras. Quem aprende competências úteis cresce. Quem cria valor prospera. Quem resolve problemas humanos torna-se necessário. E aqui está uma verdade que poucos dizem claramente. Precisamos urgentemente reaprender a ser comerciantes, produtores e empresários. Precisamos perder o medo do lucro honesto. Porque lucro saudável não é roubo. É sinal de que alguém produziu algo que outros valorizam. O agricultor que produz melhor. O mecânico eficiente. O programador criativo. O jovem que abre um pequeno negócio no bairro. Todos eles criam riqueza real. E Angola só sairá da pobreza quando voltar a respeitar quem produz. Porque um país onde todos querem consumir, mas poucos querem construir, acaba inevitavelmente dependente. Hoje importamos quase tudo. Arroz, frango, ferramentas, medicamentos, tecnologia, conhecimento. E isso não acontece por acaso. Acontece porque abandonamos durante muito tempo a cultura da iniciativa. O excesso de centralização matou lentamente o espírito empreendedor. O cidadão deixou de perguntar: o que posso criar? E começou apenas a perguntar: o que o Estado me dará? Mas a vida castiga sociedades que pensam assim. Porque viver exige autonomia. Exige aprender a cair sem esperar salvadores. Exige coragem para assumir riscos. E talvez o verdadeiro ensino da vida comece exatamente aqui. Aprender a transformar incerteza em construção. Viver não é apenas sobreviver. Toda a gente pensa que sabe viver. Mas poucos param realmente para perguntar: o que significa viver bem? Há pessoas que apenas passam pela vida. Acordam. Trabalham. Comem. Reclamam. Dormem. Recomeçam tudo outra vez. E um dia envelhecem sem nunca terem compreendido quem eram. Talvez a maior tragédia não seja morrer cedo. Talvez seja nunca ter aprendido a viver. Desde pequenos ensinaram-nos muitas coisas. Ensinaram-nos a decorar fórmulas, repetir datas, copiar definições e obedecer mecanicamente. Mas quase ninguém nos ensinou a enfrentar a solidão, a dor, o medo, a inveja, a humilhação, a perda ou o fracasso. E, no entanto, é disso que a vida é feita. Um jovem angolano hoje cresce cercado de confusão. Escuta promessas políticas, promessas religiosas, promessas sociais. Dizem-lhe que o sucesso é aparecer. Dizem-lhe que felicidade é ostentar. Dizem-lhe que valor é possuir. Mas ninguém lhe ensina a governar a própria alma. E um homem que não governa a si mesmo torna-se escravo de qualquer coisa. Do dinheiro, da opinião dos outros, do prazer imediato,
do vício, da raiva ou da vaidade. Viver exige lucidez. Há jovens que perderam anos tentando impressionar pessoas que nunca se importaram realmente com eles. Outros destruíram o próprio futuro por decisões tomadas num momento de emoção. Outros vivem permanentemente comparando a própria vida com aquilo que vêem nas redes sociais. E assim nasce uma geração cansada, ansiosa e vazia. Porque a comparação mata silenciosamente a alegria. Precisamos reaprender uma verdade simples: nem tudo que brilha merece ser desejado. Muitas vezes a vida verdadeira cresce em silêncio. Cresce no estudo escondido, no trabalho honesto, na disciplina diária, na paciência, na capacidade de suportar momentos difíceis sem se tornar amargo. Há uma dignidade profunda no homem que continua firme mesmo quando ninguém o aplaude. Talvez viver seja exatamente isso: aprender a permanecer humano num mundo que constantemente tenta transformar-nos em máquinas de consumo, espetáculo e aparência. E talvez o primeiro passo para viver bem seja parar de perguntar apenas: como posso ter mais? E começar finalmente a perguntar: em que tipo de homem estou a transformar-me?